Velha Escola. Velha Escola é um podcast que nós estamos estreando hoje e queremos que você aprecie como nós apreciaremos fazer, como nós apreciamos rascunhá-lo, colocá-lo primeiro numa ideia, depois num guardanapo de lanchonete, depois num caderno, depois na ideia de novo. Mas, por favor, você que está sentado à minha frente, quem é você? Eu. Muito bem, meu nome é Luiz Alberti, né? Vulgo Zil. Mas isso é uma história para outro dia, né? Por enquanto eu sou só Luiz Alberti. Estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio de Velha Escola. Muito bem, estou muito feliz, muito entusiasmado. Eu preciso me apresentar também? Acho que sim, né? E você, quem é? O meu nome é Felipe Bueno e eu conheço Luiz Alberti há 3 décadas, talvez. 3 décadas. 3 décadas, talvez. E, na verdade, tudo isso que a gente vai falar hoje, uns 80% vem ao longo dessas 3 décadas, vem sendo trabalhado ao longo dessas 3 décadas. A gente não sabia, né? Mas a gente estava... tudo que a gente conversou nesses tempos aí, nessas décadas, era para chegar nesse momento de agora. E do que nós vamos falar? Nós vamos falar hoje de um álbum muito especial. Nós estamos em 2021. 2021, quem diria? E há 50 anos foi lançado... 50? 50 anos. Caramba, 50. Verdade. 50. Meu garoto, é verdade. Depois a gente vai falar quantos anos a gente tem. Mas há 50 anos foram lançados álbuns fantásticos, mas a gente vai falar de um específico que nos ajudou muito a encarar a adolescência e a juventude e a maturidade e vai nos ajudar muito, vai nos fazer muita companhia ainda, que é... Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Aí que tá, o disco não tem nome, gente. O disco não tem nome. E a gente escolheu fazer um podcast, né? Nem imagem dá pra colocar. Né? Exato. Mas enfim, por muito tempo chamou-se de Led Zeppelin 4, ou Led Zeppelin 4 aqui no Brasil. Depois Four Symbols, né? Sim. E depois, para alguns puristas, o disco não tem nome, enfim. Eu sou um deles. Porque assim quis Jimmy Page. Né? Então a gente vai falar desse disco que completa 50 anos. E a filosofia do Velha Escola é falar de coisas da velha escola, que nós estamos trazendo para você, que não nos conhece, e espero que goste de conhecer. E coisas, a gente vai contar também de uma maneira old school, de uma maneira velha escola de contar. Sem correria, sem bagunça, sem lacração, enfim, sem cancelamento. Não nos cancelem, por favor, hein? Bom... E a gente vai trabalhar com um conceito de vinil, ou seja, lados A e B, ou lados 1 e 2, como você prefere? Como eu prefiro lado A e lado B, lado A e mas lado eu B. acho que aqui no Brasil a gente trabalhava mesmo, era com lado 1 e lado 2, né? Boa. Porque além do vinil tinha fita cassete, né? Tinha fita cassete. Eu me lembro que... Você era um colecionador de fitas cassete. Sim, mas é uma explicação que vem... É uma explicação censitária. As fitas eram mais baratas. Eu não tinha... Minha família não tinha como me comprar um toca-disco no começo, né? Então eu ouvia fitas. E qual era o aparelho, você lembra? O aparelho, eu acho que era um aparelho CCE, aquele gravador de repórter, pesado, um botão que você apertava, assim, aquele barulho, né? Aí um 3-em-1 veio bem depois, então era lá. Então você ouvia com aquele alto-falante lá de um gravador. De um gravador. E mais, hein? Em algum momento apareceu uma caixa de som. É generosidade falar em amplificador, né? Mas é uma caixa de som Meta. Não me pergunte qual é essa marca, não me pergunte se faliu, se existe ainda, mas eu me lembro da
Na lateral direita, um emblema Meta e um cabo com plug P2 para você conectar o gravador. E aí eu vi com um pouco mais de qualidade. Um pouco mais de qualidade, em 84, 85. Mas então, deixa eu ver se eu entendi. Você pegava o som que saía direto do gravador e ligava direto na caixa. Exato. Em vez do som sair do gravador, daquele alto-falante que ficava em cima, né? Ele saía, por causa desse P2, ele saía para a caixa de som. O acabamento de madeira, que devia ser compensado. A caixa tinha ali também uma amplificação. Tinha uma amplificação. Você tinha um volume dentro da caixa, é isso? Exatamente. Faço mal em dizer para você que essa caixa não existe mais, mas também, né? Ninguém é perfeito. Talvez ela, mesmo que existisse, não existiria, né? Verdade. Verdade. Fica aí a questão. Foi filosófico, mas interessante. Eu que gosto de, também, entre outras coisas, né? Gosto muito de aparelhos de som e história. E falaremos disso ao longo dos podcasts. Opa, seria ótimo. Eu vou até dar uma pesquisada. Meta é uma marca que eu realmente não me lembro de ter visto alguma vez. Essa será a sua mente. Boa. Bom, Led Zeppelin 4, 4 símbolos, Led Zeppelin 4, lado A ou lado 1. Comecemos então, né? Posso começar? Mas não há dúvida nenhuma. Então, veja você. Já que a gente está falando aqui, né, de inícios e tudo mais, eu posso estar romantizando um pouco, mas não é muito não. Tem algo de real aí. Vamos lá. Eu diria que esse foi o primeiro álbum de rock que eu ouvi na minha vida. E eu devia ter uns 7 ou 8 anos, e eu lembro muito bem a primeira vez que eu ouvi. E era de um primo meu, 10 anos mais velho que eu. Ele não era propriamente um amante do rock, mas ele ouvia o que os jovens ouviam naquela época. E quando eu estou falando daquela época, né, começo dos anos 80 ali. Ou seja, esse disco já tinha mais de 10 anos. Isso, já tinha mais de 10 anos. E eu me lembro ouvindo Black Dog. Sim, eu falei já o nome da primeira faixa, né? Eu me lembro ouvindo Black Dog pela primeira vez e foi uma coisa assim sensacional. Aquilo não saiu da minha cabeça. É impressionante. Mas assim, ficou na minha memória Black Dog especificamente. Embora não seja a música mais, né, a mais lembrada do disco, talvez, para o público em geral, né? Para nós, fãs do Led Zeppelin, assim, eu não consigo nem dizer qual é a música melhor desse disco, mas enfim, isso a gente fala daqui a pouco. Mas eu só Poderíamos deixar algumas pessoas tristes ao longo dessa nossa existência. Bom, já que você tocou no assunto primeiro disco, eu tenho certeza de que não foi o primeiro disco que eu ouvi, porque eu vim de uma família que ouvia... vamos pensar num triângulo. Roberto Carlos, Carlos Gardel e Strauss. Veja só. Caramba. E aí eu, por curiosidade de uma criança de 8, 9 anos, inseri o Kiss e transformei, portanto, num quadrilátero, né? Tá parecendo futebol. Esse triângulo. É uma tática. Então aí... Na minha memória vem aqui a primeira referência à velha escola, porque foi nos primeiros anos da nossa amizade que você me presenteou com a informação de que existia Led Zeppelin. E aí sim eu comecei pelo Led Zeppelin 4 e, por óbvio, já que é a primeira música, a Black Dog, enfim... Acho que foi um impacto parecido por caminhos diferentes que a música causou em você, causou em mim também. O primeiro ruído que vem do disco, que não tem nada a ver com a música, mas tem, e aí entra o Robert Plant cantando, né? A capela, podemos dizer assim, depois vem o instrumental e aquelas quebras e tudo mais e tal. E eu vou confessar uma coisa, não sei se você vive isso também, mas eu não consigo ouvir uma música desse disco. Para mim, esse disco só existe como um conjunto de 8 músicas. É uma obra. É uma obra. Perfeito, concordo. Eu diria, é engraçado, inclusive, porque, assim, não querendo, né, saiu muito do nosso disco aqui de hoje. Então, isso é outra coisa, né? O termo disco ou o termo álbum. Álbum a gente passou a usar muito tempo depois, né? Verdade. A gente falava disco e falava, já que a gente está falando aqui, né, de velha escola, a gente falava disco e falava conjunto de rock ou grupo de rock, alguma coisa assim. A gente não falava banda. Banda, isso veio bem depois. Bem depois. Banda era coisa de coreto, né?
Mas, enfim, Verdade. aí eu até acho que isso é um anglicismo, uma coisa assim, né? Que a gente pega de como se fala lá fora. Mas enfim, sem querer sair do disco, né? Mas assim, é interessante porque eu vejo coesão igual do Led Zeppelin, né? O 4. Só vejo uma próxima, perto, assim, no 3. Porque os outros todos parece para mim, compilações. Parecem discos com músicas muito diferentes. Parece que foram takes completamente, assim, estúdios diferentes. E talvez não seja só uma impressão minha, mas talvez seja de fato isso que tem acontecido, né? E o 4, a gente acha que vai falar daqui a pouco, né? Ele realmente é um digamos assim, uma obra. Ele não é uma juntada de músicas ali. Ele tem uma coesão em todos os sentidos, né? Eu acho que quando é o ápice da banda enquanto força criadora. Isso tudo que você falou faz muito sentido, porque se a gente puxar pela história do Led Zeppelin, os 2 únicos discos que tiveram um processo de criação e gravação semelhante foram o 3 e o 4, né? De você sair daquela rotina de turnê e escrever música e gravar e desenvolver a música, experimentar a música ao vivo e tal. Foi para o 13 e para o 4 que eles se recolheram no interior da Inglaterra, né? Entraram numa mansão, né? Aliás, segundo o engenheiro de som, era mal assombrada. A gente vai entrar nessa discussão depois, enfim. Folclórico engenheiro de som. Exato. Porque o 1 e o 2 são releituras de blues. Não que não haja blues no 3 e no 4, óbvio que há. Né? Mas, no Led Zeppelin inteiro, né? O 1 é uma continuação do Yardbirds. Né? O 2 já com uma carinha de Led Zeppelin, com o John Bonham participando mais e tal. Mas... Aliás... Pois não. A gente sempre falou John Bonham, né? É verdade. É John Bonham. Bonham, é verdade. É John Bonham, Eu descobri isso bem depois, tá? Mas enfim. Aliás, Led Zeppelin deveria se chamar Led Zeppelin. Mas quiseram tirar, né, o A justamente para ninguém falar Led Zeppelin. Muito bem colocado. É LED, mas se escreve Lead, né? Exato, que era o chumbo. É chumbo, né? O Zeppelin chumbo. De chumbo. Isso, chumbo, que, exatamente. Segundo Keith Moon, né? Essa banda não voaria nunca. Não voaria porque afinal de é uma espécie de provocação? Uma galinha, né? Exato, exatamente. Tem asas, mas jamais voará. Keith Moon era um baterista desafiador. É um ser humano complexo. O que falar de Black Dog, além de uma releitura de rock and roll puro, né? Aliás, por falar em rock and roll, a segunda música também, né? É que Black Dog, apesar de explicações místicas que você possa encontrar por aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a música foi intitulada em homenagem a um cachorro que lá circulava por Headley Grange, né? Isso, vários autores dizem que é verdade. Não tem fantasma nenhum. Várias linhas da historiografia exatamente convergem. Exato, convergem. Muito bem. E o que diz? O que essa música versa sobre o quê? Essa música é rock and roll mesmo, né? É um blues acelerado mesmo. Olha, eu tenho uma pequena intervenção aí musical. Vamos. Você já percebeu que a bateria do nosso querido Bonham, né? Ela tá na metade do tempo? Olha, eu vou ter que ouvir de novo. Você vai ter que ouvir de novo. Aí você, além de este que vos fala, você tirará essa dúvida também, você que está nos ouvindo agora. Isso. Talvez eu esteja falando uma grande besteira aqui, que tal? Né? Pode ser também, aí você de fato me admoesta. Eu não aceito que você fale besteira. Né? Então, pronto. Eu não concebo isso, na verdade, não é que eu não aceito, eu não concebo. Mas ali, no momento em que existe aquela, né, a chamada do Robert Plant, e muito interessante também que no momento que a banda entra, ela entra em uma espécie de uníssono, né? Ela entra todo mundo junto ali, isso, né? E aí depois, pode ver, o ritmo da música, o andamento da música é
e a batida do Bonham tá na metade do tempo. Dá o efeito único para mim dessa música, né? Que é o que pega logo de início. Muito e chamada bom. e resposta, né? E é um blues rock mesmo, mas assim, você acha que você talvez ia concluir, né? Porque eu falei do que fala essa música, mas... Fala de uma mulher, né? Claro, é isso que eu ia dizer. Na verdade, o... Black Dog. Pois é. Eu acho que essa é uma das músicas mais, digamos assim, sensuais do Led Zeppelin. Tá, explícitas. Eu acho que mais do que essa, só Whole Lotta Love, porque realmente é o próprio ato sexual ali, eu diria. Né? Mas essa é muito também, assim. E é impressionante como a voz desse rapaz, né? Consegue ali... E isso a gente vê muito perfeitamente também. Eu ali, moleque, ali, eu falava, isso é um rock, é blues, sei lá o quê, mas é envolvente, é emocionante e tudo mais. E aí você descobre que os caras não são nem americanos, eles são ingleses. Eles não são negros, eles não são americanos e estão fazendo música que é música necessariamente ali, né? Envolvendo aquela vivência que é do negro norte-americano. Exato, né? aquela raiz, aquela experiência, podemos dizer assim. Isso. E eles conseguiram fazer isso como ninguém. Bom, daí vamos para outro rock and roll, que por um acaso ou não, chama-se rock and roll. Rock and roll. Com uma cortesia, que é o piano do Ian Stewart. Esse é o Boogie with Stu também, é o mesmo? É o mesmo, o mesmo. Muito ligado, quem gosta de Rolling Stones vai se lembrar do nome dele. Ian Stewart participou de muitos discos dos Rolling Stones, especialmente nos anos 70, né? E esse disco foi gravado com a contribuição do estúdio móvel dos Rolling Stones, né? Então faz todo sentido a gente ter um personagem como o Ian Stewart tocando músico piano. de sessão. Músico de sessão. Contava ali como músico de sessão, né? Contava ali como músico de sessão. Eu só fiquei sabendo disso depois. A época, quando nós ouvimos pela primeira vez e ao longo dos primeiros anos e talvez a primeira década, a gente não fazia ideia. Para nós, quem tocava teclas era John Paul Jones, né? Isso. Uma surpresa, realmente. Eu também fiquei sabendo agora, recentemente, né? Mas, assim, levando aí pro lado mais emocional da coisa, assim, da minha memória também, porque acho que eu tô puxando bastante para esse lado, né? Eu nunca gostei dessa música, vou ser sincero. Mesmo? A única coisa que eu gosto dessa música é da bateria do John Bonham. Vocês vão achar que eu sou um baterista, que sou um cara inveterado, mas é que o cara é o melhor de todos os tempos mesmo, né? Não tem empatado com o Newport, vai. Empatado com o Newport. E os dois estão. Não tem por que falar que um é melhor que o outro. Não precisa, não precisa. Bobagem. Maradona, Messi, esquece por aí, isso. Por aí. A versão me toca muito, a versão ao vivo que abre The Song Remains the Same. Né? Eu não consigo conceber uma abertura de disco ao vivo melhor que essa. E justamente por causa da bateria. Porque é a bateria. A bateria. A música é a bateria. De um modo geral, as bandas são as baterias, né? É verdade. Especialmente de rock, né? Então, pois é. E, bom, mas a música é... Assim, digamos que é a que eu menos gosto do disco, não é? Que eu falei, acho que eu fui injusto. Falei que não gosto. Bom, então, já que você elogiou tanto a bateria, a gente vai para uma terceira música que não começa com bateria, não tem a bateria como um destaque. The Battle of Evermore. Oh well, the night is long, the beats of time pass slow. Tired eyes on the sunrise, waiting for the eastern glow. Eu não sei, a gente vai permitir palavrão no nosso... Acho que não, né? Você ia xingar a música? Não, mas é aquele xingamento assim que vem das entranhas, do tanto que eu gosto dessa música, sabe? Digamos assim que é uma baita música. Você sabe qual é a palavra que eu usaria, né? E é a única vez que entra uma pessoa cantando na história do Led Zeppelin que não participa do grupo em si, né? Sandy Denny, né? Do Fairport Convention. Falecida Sandy Denny. Falecida. É uma obra de arte essa música.
ainda hoje eu ouço e consigo ouvir algum desdobramento de coisa que eu não tinha percebido lá em 1980 e tantos que eu ouvi, ou 90, ou 2000, blá, blá, blá. É muito sofisticada no sentido de camadas, de climas, letra, enfim, harmonia vocal, cordas, né? Eu acho incrível, eu não sei, eu posso estar errado, mas assim, isso é, definitivamente não é algo que eu li ou algo que eu aprendi da história, né, da historiografia, nada me passou, mas eu tenho uma nítida impressão de que essa música é muito mais Robert Plant do que Jimmy Page. Né? Ele apreciava muito os temas e os climas. A Band of Joy, né, que era a banda dele antes do Led Zeppelin, que aliás ele refez lá depois, bem anos 2000 alguma coisa, a gente pode falar disso depois em outro capítulo, mas era uma coisa muito mais folk que rock e blues, né? Ele tinha muito forte essa influência. Chegamos ao momento ou não? Meu Deus. Eu sei que causa certos calafrios. Antes, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. Battle of Evermore ainda é super influenciado ou inspirado pelo Tolkien, né? Você percebe, se não diretamente pelo Tolkien, bebe na mesma fonte que ele bebeu, né? Eu acho a que mitologia europeia. Eu só não sei se é explícito isso, mas assim, mesmo até mesmo as palavras que ele usa ali são palavras que o Tolkien, se não usou, usaria, né? A mitologia meio celta. Meio né? celta, digamos... Nórdico, celta, sei lá, germânico, enfim. Interessante, eu gosto muito dessa música. E tem, você esqueceu de dizer também, tem o mandolim, né? Mandolim. Ai, que coisa lindíssima, lindíssima. Reza a lenda, essa música, né? Que reza a lenda que o Jimmy Page pegou pela primeira vez e saiu tocando. Né? Conta-se que porque imagina você... é um ungido de Deus, né? Só pode, né? Você pegando você ouvinte, né? Põe aí pra ouvir agora. E aí você tira essa conclusão. O cara pegou pela primeira vez o mandolim, né? Tenta fazer isso. Acho que é super fácil. Bom, você enrolou 1 minuto e meio porque você está tenso. Eu tô porque tenso, a gente vai falar da quarta música do lado 1. Nossa, ou do lado A. Fico muito... Então eu vou começar com uma pergunta. Vai lá, começa você. Não, vou começar jogando a bomba no seu colo, mas olha só, teria você as mesmas sensações que Robert Plant ao falar de Stairway to Heaven? Hoje, né? Quer dizer, hoje. Pra ele, acho que hoje desde o Live Aid, né? Isso, hoje, dos 30 anos pra cá, vai. Ele se irrita com essa música até hoje, mas faz tempo. Engraçado isso, né? Assim, eu acho que nem tanto, tá? Nem tanto, porque, obviamente, ele teve que conviver com essa música muito mais do que eu, né? E, certamente, assim, ele tem... Eu não sei, eu sinto que ele sabe do tamanho da música, ele sabe ele sabe da envergadura dessa música, né? Só que, assim como todo, sei lá, grande artista, para não dizer gênio, porque eu não gosto dessa palavra, mas assim, todo grande artista, ele acaba se sentindo um pouco diminuído pela maior obra dele, né? Ele gostaria de ser entendido ou compreendido a partir do total, assim, por exemplo, vou pegar pesado aqui. Eu acho que ele gostaria de ser conhecido por Slow Dancer, por exemplo. Né? Olha só, que é uma baita música dele, né? Vamos ouvir um trecho. Aí, ó. Boa. Sensacional. Né? Eu adoro essa música, é maravilhosa. Mas enfim, se você não sabe onde está essa música, se vira, procura aí. Nos streaming. Procura, vale a pena. Se você achar outras, pode ouvir também. Mas enfim, eu acho que ele queria ser conhecido pelo geral, né? Não só por essa música. Deve ser meio...
F também, de ser conhecido por uma música só. Você tá amarrado. Né? É uma, como é que fala? Ball and chain. É uma Hotel California, é uma Born to Be Wild, né? Eu imagino que deva ser algo parecido também para os respectivos criadores, né? Agora, eu coloco aqui um parênteses. Eu sou o lado Jimmy Page dessa história, porque o Jimmy Page adora essa música, ele venera essa música. Quando da época do Firm, que é uma banda sensacional, da qual falaremos. Né? Sensacional. E mesmo na carreira solo também, ele fazia versões instrumentais ao vivo dessa música. Isso é incrível. Isso é incrível. Agora, é preciso respeitar uma coisa no Robert Plant. Né? Ele, do começo ao fim da carreira solo dele, ele foi buscar coisas. Ele foi buscar estilos, ele dialogou com um monte de músicos. Né? Ele não se repetiu, ele sempre... Ele pode ter quebrado a cara em vários momentos, né? E quebrou. Quebrou, né? Eu não sei se ele concordaria, mas enfim. Sim, mas ele foi feliz na busca pela arte. E o Jimmy Page, que é muito mais, podemos falar assim, tradicionalista no sentido de blues rock, né? O Jimmy Page carregou essa pedra nas costas, né? E a carreira, sim, e a carreira solo do Jimmy Page é muito menor, né? Você tem os 2 discos com o Firm, você tem o All Rider, que é um bom disco, você tem aquilo que ele cometeu com o David Coverdale, né? Coverdale Page, e aí você tem o encontro dele com o Robert Plant, refazendo músicas do Led Zeppelin de uma maneira muito bonita, né? De uma maneira muito nova. A gente tá falando de anos 90, né? E daí pra frente. Eu acho que, enfim, nem vamos falar muito sobre esse disco aí, mas eu diria que é uma releitura dos clássicos do Led Zeppelin com cara de anos 90. Sim. Né? Mas enfim, vamos falar de Stairway to Heaven. Então, olha como você é manipulador, né? Você me fez entrar na sua conversinha de anos Robert 80, Plant, anos 80, disco solo e tal. E ninguém fala do John Paul Jones, né? Até agora ele não foi citado sequer. É o pobre do John Paul Jones. Exato, pobre, coitado. Aliás, assim, né? Vamos falar aqui. Eu descobri recentemente que a entrada ali o riff inicial de Black Dog foi o John Paul Jones que criou. Caceta. Verdade. Falei, pronto. Não teve jeito. Cabeça de pudim! Não, tá tudo dentro do planejado. Maravilhoso. O que falar de Stairway to Heaven? Música proibida em todos os lugares de tocar, né? Sim. Pelo menos a parte acústica, Isso. né? Interessante você saber, pela historiografia, claro, que a parte acústica foi composta separada da parte elétrica, podemos dizer assim. Ele, ao contrário da imagem que todo santo fã de Led Zeppelin tem, ele não gravou com uma double neck, uma Gibson double neck, ele gravou com uma Fender, né? Uma Fender, né? Uma Fender, a parte acústica com o violão, né? E a parte elétrica com uma Fender. E depois passou a usar a double neck ao vivo, porque por comodidade e também porque é muito mais bonita cá entre nós, né? Espetacular. Agora, essa espetaculosa. Tudo. Essa é uma guitarra pesada mesmo. E o que dizer da letra, né? Aí, outra coisa que pega o Robert Plant, ele diz que é uma simples música, é uma simples canção, né? E quantas teorias não foram feitas para você saber quem era aquela mulher que toca em tudo e tudo vira ouro e está procurando uma escadaria... Né? Eu tenho uma pergunta para fazer. Vamos lá. É uma canção de esperança? É uma canção de esperança. Ele falava isso. Pois é. Ele falava isso. Já que nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, o nosso querido e a nossa querida que nos ouvem agora, a gente vai fazer uma pausa, né? Daqui a pouco a gente vai virar o disco e aí você que está nos ouvindo, diga, né? O que você pensa de Stairway to Heaven e nós voltamos em instantes. Mas põe aí o comecinho da Stairway to Heaven agora, porque sabe o que vai acontecer? Nós vamos ouvir o John Paul Jones tocando Flauta Doce. Flauta Doce.
Viramos o disco e estamos de volta com a velha escola para falar de Led Zeppelin 4, Led Zeppelin 4, 4 símbolos, No Name. Eu sou o Felipe Bueno. E você é quem mesmo? Luiz Alberti. É uma honra estar com você ao longo desses... A gente equacionou que são 3 décadas, né? Ao longo dessas 3 décadas. Isso. E 3 décadas e 20 e poucos minutos do lado A. 3 décadas e alguns 10 anos mais, assim. Ok. Muito obrigado por estar comigo ao longo de todo esse tempo. Mas, sem mais romantismos, vamos começar com as 4 músicas que faltam deste álbum de 1971, que foi terminado em fevereiro, mas por problemas de mixagem acabou sendo entregue à venda, né, às lojas, só em novembro de 1971. Mas não sei o que você acha, para mim, talvez seja um dos 10 maiores discos da história da música. E não é incrível, sensacional que essa banda só tinha 2 anos? Eu não tinha parado para pensar nisso. É verdade. É incrível. Você consegue imaginar alguém hoje, com 2 anos de existência, sim, fazendo algo... não vou dizer parecido, fazendo Black Dog, fazendo Stairway to Heaven. Só essas 2 músicas. Isso porque a gente não chegou em uma música, determinada música aqui, né, sobre a qual falaremos em alguns minutos. Isso. Mas não consigo imaginar. Não dá pra conceber, né? Não dá impossível. É uma coisa muito louca mesmo. Só o que era aquele tempo, não que eu tenha vivido, mas enfim, só o que era aquele tempo, a gente sabe o que era música naquele tempo. E o que era especialmente música rock popular, rock, né? Que hoje a gente chama de clássico, mas na época obviamente não era clássico. Exato. Né? Era o que se ouvia, né? Por incrível que pareça, se você ligasse o rádio naquela época, você ouvia esse tipo de música, né? Hoje acho que talvez uma emissora toque esse tipo de música e não tem nenhuma concorrência. Mas na época, assim, era o que as pessoas realmente ouviam, né? E hoje tem uma coisa também, hoje não, mas na nossa época de adolescência já havia essa separação que para eles, nos anos 70, não fazia muito sentido. Você tinha um festival de música, e nesse festival de música você poderia ter Led Zeppelin, poderia ter Carly Simon, poderia ter Rod Stewart, poderia ter Queen, poderia ter Black Sabbath, poderia... né? E para eles era simplesmente boa música. E você pode gostar ou não de Rod Stewart. Também. Então, você pode gostar ou não de Johnny Mitchell, né? Mas você tem que reconhecer 10 Years After, né? Você tem que reconhecer o valor dessa gente, né? Musicalmente falando. E o curioso é que eles se reconheciam, né? Sim. Não existia isso que existe hoje eu vejo que hoje, assim, fazendo um paralelo, né? A gente está falando de velha escola aqui, mas vamos falar da nova escola, se é que é escola, enfim. Bem ponderado. Eu vejo que hoje os artistas se apoiam mais no sentido de eu vou pegar os seus seguidores fãs e, né, juntar com os meus e aí você vem, faz alguma coisa comigo. Hoje eles fazem colaborações nesse sentido. Vocês são da máfia? Querem marmelada? Né? Hoje não existe mais indústria fonográfica propriamente. Então, assim, o que interessa para eles é aparecer um no vídeo do outro, aparecer um no Instagram, não sei lá, do outro. Exatamente, é isso que dá hoje a evidência para o artista. E naquela época não, né? Naquela época existia, eu acho, uma valorização real do valor mesmo do artista. E da obra. Da obra, exatamente. Então, a gente vê mesmo, né, aí... A gente vai falar daqui a pouco, né? Você falou de Johnny Mitchell, a gente vai entender aí que tem uma relação com o que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. E algo importante também, a gente não está de maneira alguma querendo que você se desestimule a ouvir esse álbum especificamente, ou qualquer outro artista dessa época, desestimular você a ouvir numa plataforma, né? Mas é importante que você tente, com informações paralelas, com a nossa conversa aqui, saber como essa obra foi concebida. Então, quando a gente falou lá atrás, né? Eu não consigo ouvir Black Dog sem ouvir as outras 7 músicas. Você disse muito bem, né? O Led Zeppelin 13 e o Led Zeppelin 4 foram concebidos como obras. Então, vai enriquecer a sua experiência. Experiência é uma palavra que se usa muito hoje para N coisas, né? Vai enriquecer a sua experiência. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos essa, hoje, facilidade muito grande de ouvir as coisas, né? Mas assim, ouvinte, você que está ouvindo a gente aí agora, mesmo que você não tenha, né, um toca-discos, mesmo que você não consiga fazer isso com o vinil,
tem o approach de ouvir com vinil. Senta e ouve. Né? Não vai fazer isso andando, indo pro trabalho. Se bem que ninguém mais vai pro trabalho hoje em dia, né? Mas enfim. Sei lá, lavando louça, essas coisas, né? Assim, pensa que antigamente a gente pegava um disco de vinil, botava num toca-discos. Tirava do plástico. Isso, né? tinha toda aquela coisa. Que é muito mais isso, muito mais essa experiência do que propriamente a qualidade do vinil. Eu sou um pouco... Concordo. Eu não divirjo sou um pouco xiita. dos puristas aí. Exatamente. Mas é mais pela experiência ali de uma coisa meio de poder tocar na música, né? Que a gente hoje não consegue mais, né? Assim, os arquivos te deixam um pouco... Os arquivos são muito frios, né? E a experiência da capa também, né? Isso, E a gente está falando de um disco que, já que estamos falando desse disco, a experiência da capa, uma capa que não tinha nenhuma identificação de quem estava, né? De qual era o artista. Se era um artista, se era uma banda, se era um tinha grupo. Nome, não tinha nenhuma identificação, não tinha uma foto, não tinha nada, né? Era uma coisa assim que, inclusive, os executivos, né? Os famosos executivos. Da Atlantic. Isso, da Atlantic, que falaram, meu Deus, isso aí não vai vender. Meu objetivo é a conquista! Quem que vai comprar um negócio desse, com um disco com uma capa dessa? Né? Um quadro numa parede, né? O disco, essa capa tem aquele estilo gatefold, né? Que é aquela capa que abre. Né? Então você tem no lado de fora, na capa da frente, podemos dizer assim, um quadro de um idoso carregando um fardo. Né? Esse quadro está pendurado numa parede e atrás, quando você vira, você percebe que é uma parede de uma casa destruída. Né? Ele está pendurado numa parede no que sobra de uma casa. E aí dentro você tem a imagem... É uma gravura, né? É uma gravura do eremita que está lá no topo de uma montanha e uma pessoa que está na metade do caminho buscando conhecimento, buscando a luz, enfim. E tem também nesse disco especificamente um envelope que tem a letra de Stairway to Heaven, a única música que tem letra nesse disco, né? É verdade. Né? E tem os símbolos. Aí eu comprei o meu, veio sem. Veio sem? Olha, atenção, entidades ligadas ao direito do consumidor. 30 anos foram roubados deste homem que está aqui Mas eu comigo. acho que ainda está na garantia, depois de 30 anos. Não há dúvida. A garantia artística vai ser para sempre. E nesse envelope tem, de um lado, a letra da música e do outro tem os 4 símbolos e tem o crédito a Sandy Denny, que nós citamos aqui, que participa de The Battle of Evermore. Maravilha. Isto posto, eu vou te fazer uma pergunta, porque você há pouco disse no lado A ou no lado 1 que The Battle of Evermore era muito mais Robert Plant que qualquer outro integrante da banda ou Jimmy Page. Enfim, e agora nós temos uma música hippie para abrir o lado 2, que é muito Robert Plant também, muito, não? É verdade. Mas assim como nós terminamos o lado A, nós começamos o lado B com um maravilhoso piano elétrico. Isso. Funky electric piano. Maravilhoso aquilo. Eu acho muito legal. É uma música que, depois daquela tempestade que é Stairway to Heaven, goste você ou não, mas né, pela complexidade da música, pela mudança de clima, você tem uma música que é bem linear. Né? Ela começa e termina do mesmo jeito e te joga lá para cima. Eu falei funk aqui, mas eu acho que ela é funk mesmo. Ela tem algo de funk ali, né? Mas é interessantíssimo como eles conseguem pegar a música negra e transformar em algo realmente com soul, né? Eu tava querendo falar essa palavra, né? Com soul, eu quero dizer com soul, né? Sim. Soul de alma mesmo. Tem ali algo que é groovy,
né? Groove. Eu odeio, desculpa, ouvinte, eu tô falando um monte de coisa aqui, mas enfim, são coisas que, né, não tem muita tradução, né? E se você gosta de música, você que está ouvindo a gente, se você não passou por esses termos, se você gosta, você vai mergulhar nisso e vai passar deveria por passar, esses termos. exatamente. Em algum Mais momento cedo você vai ou mais trombar com tarde, exatamente. É uma recomendação, tá? Se você não quiser, tudo bem, mas assim, a música continua sendo boa do mesmo jeito. Agora, eu vejo a continuação da seguinte maneira. Não sei se eu te cortei, se ia falar mais alguma coisa dessa música. A gente não falou o nome da música, falou? Misty Mountain Hall. Misty Mountain Hop. Que Misty Mountain que vem de onde também? Tem uma... exato, né? É do Tolkien, né? Exato. Eu imagino que seja. Mas assim, é louco, né? Porque assim, a história da música Misty Mountain Hop não tem nada a ver, né? É a história de uma batida policial, né? Exato. E é uma música que tem a cara de São Francisco. Não tem nem Total, cara de Inglaterra, Total, né? Estados Unidos, São Francisco. Você tá lá, né, com a sua florzinha no cabelo, né, deitado na grama, e aí de repente vem um caminhão e te fazendo passa coisas por cima. talvez ilícitas. Exato, X. Mas aí vem um caminhão e passa por cima de você. É o caminhão dirigido por John Bonham, né? Fenemê. Um Fenemê. É boa. O Fenemê com aquela cara chata, né? Aquele rostinho triste, Isso, né? O sim. limpadorzinho de para-brisa. Algo bronco. Né? Algo bronco, né? Me lembrei agora de Encurralado, de Steven Spielberg, Sim, né? sim. Um Opa. filme dessa década também, 75 talvez. Algo... Época que o Steven Spielberg era cult. Porque esse filme é até hoje. Ele nem tanto, né? Ele era. O Ele filme era. ainda é. o filme ainda é. E aí a gente tem Four Sticks, cujo nome vem exatamente do que você está pensando. Ele, John Bonham, estava tocando com 4 baquetas e não 2. 4 gravetos. 4 gravetos. O que dizer dessa música? É um heavy metal? Putz, é um heavy metal misturado com raga indiano, Exato, misturado né? com, putz, sei lá, com blues. Será que tem blues aí também? Ou eu exagerei um pouco? Talvez eu tenha exagerado, não sei. Mas é mais um rock, quase um hard rock, assim, mas com... É engraçado, porque embora seja 4 sticks, embora seja 4 baquetas, embora tenha essa coisa insana do Bonham, né? Eu sempre ouvi essa música como ela sendo um pouco acústica, assim, no sentido de quase não ter... Ela ser meio feito num estilo mais acústico do que nada, embora também tenha aquele... que eu não sei se é um Moog exatamente, mas enfim. Eu sempre ouvi isso, eu sempre ouvi ela como se fosse, realmente como se o Bonham quisesse emular de alguma forma as tablas, né, indianas. Eu acho que essa música era para ser feita mesmo nesse clima aí, né? É uma música que me passa um ambiente ritualístico. Isso, E vem da parte acústica da bateria, da percussão. Isso. Né? Vamos ampliar, não é bateria só, é uma percussão. E é muito interessante a gente comparar com a tal, que até pouco tempo atrás era, versão desconhecida. Né? Tem essa versão, né? Tem mais 2 versões diferentes. Né? Uma versão cujo álbum nós já citamos, que foi o reencontro do Jimmy Page com o Robert Plant nos anos 90. É uma releitura. Né? E a versão... A versão de época. De época, né? Gravada... Inclusive foi gravada na Índia, né? Se não me engano. Eu acho que sim, Bombay, né? Bombay. Não sei já está disponível, não é mais uma música desconhecida. Né? Demorou muito para aparecer, mas apareceu... Recentemente, né? Nos bônus do Coda. A gente vai colocar um pedaço agora, né, para você perceber a diferença do caminhão passando e talvez a comparação seja, aquela hora passou um caminhão, agora está passando um tapete voador. Eu ia falar exatamente isso. Olha incrível. só, isso. Essa é a tamo, sintonia. Estamos sintonizados aqui, isso aí. Essa é a sintonia da velha escola. Bom, falávamos de uma moça agora há pouco, né? Falávamos de Joni Mitchell. E aí nós temos uma convergência entre Page e Plant. Ambos eram, eu também sou, apaixonados por Joni Mitchell.
né? Eu também. Se você não conhece, recomendo que você, no mínimo, ouça Coyote, né? Que é uma música fantástica. A Joni Mitchell cantava, compunha, tocava violão também. É uma artista folk, blues, bluegrass, enfim, pop. Uma artista bem completa, né? Bem completa. Eu não conheço, vou ser sincero, não conheço nada dela pós anos 70. Não conheço. Pós anos 70. Eu sei que ela tem uma carreira posterior. A essência está aí. E essa música foi escrita, composta, enfim, inspirada nela, né? Sim. Acho que declaradamente. Declaradamente. Né? Sim. Going to California. É um número acústico. Apesar de ser... Se você pega as tablaturas e as partituras das músicas do Led Zeppelin 4, apesar de ser a mais simples, ela não é simples. Não é nada simples. Não é imagina. nada simples. Ela não tem nenhuma música simples nesse Não. álbum. Não tem. Misty Mountain Hop parece ser, mas ela não é. Não é, de jeito nenhum. É super intrincada, super, né, assim, envolvendo ali diria até uma polifonia, vai. Tô forçando um pouco, mas é uma polifonia ali entre os instrumentos, né? O mandolim novamente aparece. Novamente. Né? E acho que dessa vez tocado pelo John Paul Jones, eu não tenho certeza, mas acredito que sim. Mas é uma música bonita, é uma música serena, bonita desse disco, né? Talvez The Battle of Evermore seja para você ouvir pensando na Europa e Going to California, por óbvio, para você se sentir na América. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Nas pradarias, podemos dizer assim. E ele, em tese, foi para Califórnia atrás de uma moça, não, uma coisa assim. E aí chegou lá, deparou-se com um terremoto. Né? É a parte dramática da música ali. Curioso, assim. Eu acho que a música evoca bastante mesmo a Joni Mitchell. Assim, é uma boa homenagem, eu diria. Acredito que ela deve ter se identificado também. Eu não sou ninguém, mas eu julgo que é uma ótima homenagem. Merecida. Sim. Muito bem. Falamos de terremoto, né? Falamos dos Estados Unidos. Então é hora de falar do Dick, né? E não é o vigarista. Não é o vigarista. Não. É hora de falar. Eu vou te dizer uma coisa que para mim eu aprendi ouvindo e para mim é uma verdade, eu não vou dizer absoluta, mas é uma verdade que eu carrego. A história do blues está contada nessa música. When the Levee Breaks. E eu explico por quê, né? Você, por favor, discorde ou concorde, mas enfim. É uma releitura de uma música dos anos 20, Memphis Minnie, o nome da compositora e executante, podemos dizer assim. Eu pude, há alguns anos, ouvir pela primeira vez a gravação original dela. É uma música naquele estilo, ou seja, gravada na cera, diretamente na cera, como eram gravados os discos naquela época, voz e violão, né? É uma música que conta uma história, é uma história que a cada 10 blues, 8 falam, né, das tristezas da vida, das preocupações da vida, e de repente, né, 50 anos depois veio uma banda, ou veio principalmente um guitarrista, produtor, né, e transformou aquilo num statement, podemos dizer assim, numa declaração. O blues é isso, e aprendam, ouçam e pratiquem e curtam. E sintam também. Talvez eu acho que o mais importante seja isso. Né? Perfeito. Bom, não tem como falar dessa música sem tocar na questão sonora. Põe aí o começo da música. Vamos lá. Sensacional, assim, eu li em algum lugar que o John Bonham foi a primeira vez que ele gostou do som da bateria dele gravado, né?
uma coisa de louco, assim. Eles colocaram a bateria no corredor, né? Microfonaram. Microfonaram perto da bateria e no outro andar da casa, da mansão lá. A gente esqueceu de falar da mansão, né? Headley Grant. Não, esqueceu de falar do o Andy Jones do folclore. bancava que a mansão era mal assombrada. Pois é. Jimmy Page era um homem ligado ao ocultismo, né? E às vezes ele botava medo nos companheiros. Não botava medo de assustar, ele botava medo porque as pessoas olhavam ele e falavam, não, peraí, né? Esse cara é estranho. E uma das coisas, assim, total side note aqui, né? Uma das coisas mais engraçadas que rolam hoje no YouTube a respeito do Jimmy Page é que ele é tão F, né? Que ele conseguiu até mudar de etnicidade, né? Hoje ele é chinês. É verdade. É incrível. É impressionante. Ele virou um velhinho chinês, né? Virou um velhinho chinês. O cara é demais. Mas enfim, E aí, bom, voltando ao When the Levee Breaks, assim, pra mim é intimamente ligado à emoção dessa música, o fato de como ela foi gravada, né? E até mesmo a harmônica, a gaita do Robert Plant é sensacional. Assim, eles usaram lá um pedal X, que eu não vou lembrar agora o nome, para fazer aquele efeito também, né? Usaram compressão pesadíssima na bateria e assim, é isso que você ouve. Até hoje eu acho que essa bateria ainda é sampleada para milhares de coisas aí, né? E eu me recordo um pouco da Lemon Song, porque existe aquela malícia também, né? De que, na verdade, o Dick ou a represa aí também é algo sexualmente falando ali, um represamento do seu desejo sexual que chega uma hora que estoura, né? Eu li enfim, interpretações parecidas, né? Eu não sei, assim... O blues tinha muito isso, o blues né? tinha, exatamente, como a gente falou do Black Dog, a mesma coisa, né? Quer dizer, Black Dog é mais explícita, mas assim, essa aí já envolve aquele blues clássico mesmo, o blues lá totalmente roots, né? Totalmente roots. E como o blues sempre tem um drama, né? E como a gente sabe que o blues, como nós conhecemos, nasceu às margens do Mississippi, né? E tantos filmes e documentários e letras de música e textos de livros já contaram isso, né? Pode ser que sim, pode ser que não, e pode ser as duas coisas também, sim e não. Isso. Né? Nunca saberemos. Isso, como tudo, né? Tem milhares de sentidos e até mesmo voluntário ou não também, né? Pode ser que... você pode entender desse jeito, mas a gente nunca pensou que fosse isso, né? Enfim. Eu tenho um comentário bem interessante para falar. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, fica à vontade. Eu estou aqui aprendendo. Você lembra como termina? Põe aí como termina When the Levee Breaks. Maravilhoso, né? Aquilo, assim, para mim é de chorar ajoelhado. O negócio é muito lindo mesmo. Interessante, né? Porque se vocês vão lembrar lá no comecinho, a primeira coisa que acontece no Black Dog lá é como se você estivesse afinando a guitarra e depois você guarda ela porque acabou, né? E isso acho que também é uma coisa que mostra que eu acho que eles tinham noção de que era uma obra nisso aí, né? Assim, o disco começa e termina. E eu não acho que isso aí eu já acho que é intencional. Não é possível que não seja, porque começa do mesmo jeito que termina, né? E isso fecha a nossa breve explanação aqui sobre... Lembrando que a produção desse disco, assim como de todos os outros do Led Zeppelin, foi do Jimmy Page. Para que comentar, né? O óbvio, mas assim... se tinha alguém que sabia o que estava fazendo, né? Se tinha alguém que dormia no chão de estúdio, como ele fez lá na frente, por exemplo, no Presence, né? Se tinha alguém que tinha um cuidado absurdo, né? Não desmerecendo os outros, né? Alguém pode falar assim, o John Paul Jones quer dizer que então era só um cumpridor de ordem, e o Robert Plant era aquele hippie maluco, e o John Bonham era o cara que, né? Só metia a mão. Não. No bom sentido. No bom sentido, não, né? Mas a gente está falando de uma aura, né? A gente está falando de uma alma superior, e é uma alma que, apesar de ter nascido na Inglaterra, estava lá do outro lado do Atlântico, né? Exatamente, E assim, almas ali que se encontraram também, né? Sim, no primeiro momento. Os quatro são, assim, eu acho que poucas vezes na história especialmente na história do rock, né? Houve, assim, pessoas que se encontraram de uma forma tão forte, tão rápida imediata, né? E assim, pessoas excelentes em cada um no que fazia, né?
E, assim, posso só... Eu acho que a gente precisaria falar um pouquinho mais de Stairway to Heaven, porque, assim, Stairway to Heaven, na verdade, ela é Atenção, há um sentimento de culpa há um aqui. sentimento... vocês perceberam, né? Stairway to Heaven é a música que, embora, né, seja realmente um pouco chata de ouvir o tempo todo, essa história toda, mas, assim, eu tenho que dar o braço a torcer. Realmente, ela é uma espécie de pequena demonstração de toda a obra do Led Zeppelin, né? Tem tudo ali, eu diria. Tem o Led Zeppelin acústico, tem o rock, tem o blues, tem o metal. Bonham, isso. Que eles não sabiam que era metal? Eles fizeram Heartbreaker, mas não sabiam o que era metal. Então, assim, essa música está nesse disco, né? É como se ela fosse uma abreviação da obra inteira. Pronto. E mais uma abreviação também de toda a obra, Led Zeppelin inteiro. Né, de toda a discografia, de tudo que eles fizeram, né? Talvez ela até canse, talvez dá para entender por aí, ela cansa um pouco porque ela é muita informação. Né? Muita informação. E aquilo vale pro disco inteiro, mas para ela também. Ouvir 10 vezes, você vai aprender 10 coisas. Você vai perceber, captar, aprender. Eu sei que eu vou ser massacrado aqui porque eu tô falando mal de Star Wars. Eu sei, tudo bem. Não, gente, ele não tá falando mal, ele só tava... não é falar mal. Desabafando. Isso, Vamos contextualizar, né? É isso aí. Então é isso. Bom, espero que você que nos acompanhou até agora tenha gostado. Na próxima edição nós vamos falar nós vamos falar do que nós vamos falar, né? Aguarde. E a gente promete no próximo podcast arranjar mais amigos e amigas, talvez perder alguns amigos e amigas também. E eu prometo esbarrar menos no meu caderno aqui. Obrigado, hein? Isso aí. Então, assim, vamos ter em vez de um caderno, trazer um disco de vinil aqui, né? Pronto, boa ideia. Ó, foi uma honra, hein? Opa! Valeu. Valeu.